Olá, meu amigo, minha amiga. Nós vamos conversar hoje sobre a passagem no Evangelho do Cristo, lá em Mateus, no capítulo 14, que começa a partir do versículo 22. Nesta ocasião, Jesus está terminando uma pregação e pede para os seus discípulos passarem para o outro lado, entrar no barco e seguir viagem sem ele. Jesus alega que ia se despedir da multidão e logo encontraria com eles do outro lado. Assim, os discípulos fizeram, entraram no barco e partiram em direção ao outro lado. Neste percurso, uma grande tempestade se aproximou, se fez e as ondas eram enormes. O barco estava prestes a afundar. Os discípulos, amedrontados, começaram a ficar desesperados, quando de repente vem andando sobre as águas Jesus. Eles pensavam que era um vulto, que era um fantasma, mas era o Cristo. Logo Jesus se identificou dizendo: "Não temas, pois sou eu que estou aqui." Olhando aquela cena, os discípulos ainda espantados, Pedro pede a Jesus: "Senhor, se for tu mesmo, diga que eu irei até ti." E Jesus concedeu e Pedro desceu do barco e foi até Jesus. Tem algumas cenas e algumas mensagens muito importantes para nós nessa pequena história de Jesus. A primeira, a coragem de Pedro. Quanto nós hoje, nos dias atuais, precisamos dessa coragem. Porque vamos pensar juntos. O lugar mais seguro nessa tempestade, o lugar mais seguro nessa história era no barco. Concordam comigo? O lugar mais seguro no meio do mar é o barco. Mas mesmo assim, Pedro teve a coragem de descer do barco e seguir Jesus. Eu acredito que os discípulos ficaram dizendo: o que é que Pedro quer fazer com isso? Ele quer aparecer, quer se amostrar. Outros talvez disseram: ele vai afundar, ele está louco. Mas mesmo assim, Pedro foi e desceu e caminhou até Jesus. Nesse percurso, até chegar onde Jesus estava, Pedro começou a afundar. E Jesus vai em sua direção, pega na sua mão e leva de volta para o barco. Eles ficaram espantados. Mas quem é esse que anda sobre as águas? E aí, outra mensagem. Vamos lá. Qual de nós teria a coragem de descer do barco? E é isso que a gente precisa na nossa vida muitas das vezes. Para viver o extraordinário, é preciso que a gente faça aquilo que ninguém fez ainda. Pedro poderia muito bem ficar no barco e contar a história de que viu Jesus andando sobre as águas. Mas não, ele escolheu descer do barco e contar a sua própria história. Dizer que Jesus andou, mas ele também andou nesse dia. Então, a ousadia de Pedro nos traz uma mensagem que nós precisamos ser ousados quando queremos algo, sem passar por cima de ninguém, sem denigrir a imagem de ninguém, sem acabar com a vida de ninguém, mas precisamos ter a ousadia de correr atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. É sempre necessário ter essa ousadia. Então, está nas suas mãos a escolha. Ou você fica no barco e conta a história dos outros, ou você desce do barco para contar a sua história. E a outra mensagem é a seguinte: quando Pedro começa a andar na direção do Cristo, Pedro começa a olhar para a tempestade, olhar para o mar, e o mar estava revolto, as ondas vinham na sua direção, e Pedro começou a se assustar. Por que Pedro afundou? Porque Pedro parou de olhar para Jesus. E aqui a mensagem fica muito clara. É preciso que nós continuemos olhando na direção do Mestre. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós já sabemos. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o que foi que Pedro fez? Pedro teve a ousadia, é verdade. Mas no meio do caminho, Pedro teve medo, porque era ser humano, porque era humano e tinha suas fraquezas. E começou a olhar dos lados. E quando a gente tira Jesus do nosso foco principal, tudo é difícil. A vida fica complicada. Então, se a gente manter os nossos olhos firmes no Cristo, na direção dele,
se a gente colocar em nós essa certeza de que é Ele que a gente quer seguir, a gente não vai afundar. Portanto, olhe sempre na direção de Jesus para que seu barco não afunde nem você pereça no meio do mar. Essas são duas das mensagens ocultas dessa passagem do Evangelho. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. Espero que tenha ajudado com essa mensagem você em algum ponto da sua vida. Se precisar ter atitude, tenha, mas não esqueça, a atitude tem que ser com a direção correta, no caminho correto, que é Jesus. Não perca Ele de vista para que você não venha afundar. Que Jesus abençoe, muito obrigado e até um próximo vídeo.